Bom, nesse vídeo eu vou falar como eu ativei o modo caverna e em 3 meses consegui ir muito bem no Enem e passar na faculdade que eu queria. Bom, prazer, meu nome é João Vitor e nesse canal eu falo sobre coisas que você deve fazer ou coisas que eu fiz para melhorar a minha vida. Então, segue o vídeo. Modo caverna, para quem não sabe, é quando você tenta se livrar de coisas externas e foca apenas em um objetivo. Então, você tenta ter uma vida social menos ativa, deixa de ter certos lazeres, mas para um bem maior que é atingir um objetivo mais rápido, seja em 3, 6 meses, um ano, ou o que quer que seja. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse depois, mas não é o assunto desse vídeo. Bom, o assunto desse vídeo é como eu passei no Enem. Bom, quando eu tinha 16 anos eu tive uma doença, então eu fiquei no hospital basicamente internado dos 16 aos 19 anos. E aos 19 anos eu prestei o vestibular para onde eu fui para a faculdade que eu queria. Eu passei no Mackenzie para estudar economia, tá? Então eu vou te falar como isso aconteceu. Bom, eu não gostava muito de estudar, ninguém gosta de estudar, e eu estava afastado da escola. Então eu passava o dia inteiro na internet sem fazer nada, basicamente nada. Ficava jogando videogame, ou eu estava sempre internado no hospital, então eu acabava ficando bastante no hospital. Então, quando eu cheguei nos 19 anos, eu tinha me formado no ensino médio, eu tinha feito as provas e trabalhos, tudo em casa. Então eu me formei do ensino médio em casa. E foi aí que eu cheguei e falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Isso era 2018 já. O que eu vou fazer da minha vida? E eu não tinha nada. E eu continuei em casa, depressivo, triste, porque, né, quando você fica doente com uma doença grave por tanto tempo, você meio que perde o sentido, né, do que você quer fazer. Então eu não queria fazer nada, só queria ficar deitado vendo videogame, vendo vídeo no YouTube e tal. Então, em 2019 eu falei, pô, não, isso tem que mudar. Então, eu comecei a estudar. Só que eu falei, bom, eu não quero estudar num cursinho fora, eu quero estudar em casa, porque eu não posso sair muito, direto eu tô no hospital, então se eu tiver que sair toda hora, eu não vou poder estudar sempre, né? Porém, em 2019 eu fui internado mais vezes, então eu parei de estudar. E aí, faltando 3 meses pro Enem, foi quando eu realmente foquei e falei, cara, eu vou passar. Eu coloquei meus objetivos, eu falei, bom, minha mãe é caixa de supermercado e ela cuidava de mim e mais 2 irmãs sozinha. Minha outra irmã era jovem aprendiz, então ela não ganhava muito. Então a nossa renda para 4 pessoas era de R$ 2.000, mais ou menos. Então eu não podia trabalhar fora. Então a única coisa que eu podia fazer era estudar e ver se eu conseguia um emprego melhor, porque eu não conseguiria trabalhar de forma braçal. Eu tinha que trabalhar em casa ou trabalhar no escritório. Então eu falei, bom, vou fazer a faculdade, vou começar a trabalhar e vou ter um emprego melhor, né? Que eu vá ganhar mais. Então, isso que eu fiz. Então, eu parei de entrar em redes sociais, eu não saía mais. Nesses últimos 3 meses antes do Enem, tudo que eu fazia era estudar para o Enem. Então, todo dia eu acordava, fazia as matérias, eu mesmo fazia meu plano de estudos, eu mesmo fazia minhas provas. O site que eu usei foi o Descomplica, mas não é uma recomendação, tá? Eu estudei pelo Descomplica, não era muito bom, mas era tipo R$ 30 por mês, era a única coisa que minha família conseguia pagar pra mim, então foi o que eu fiz. Fora isso, eu também via videoaulas no YouTube e tal. Outra coisa que eu fazia muito era fazer provas antigas, cara. Eu fazia muitas provas antigas e colocava o cronômetro, começava a fazer a prova e via quantas eu conseguia acertar. Acho que o primeiro passo é você fazer uma prova do Enem de 2018, 2017, uma prova antiga, você vê o que você está acertando, o que você está errando, onde você está indo bem, onde você está indo mal, e fazer um plano de estudos baseado nisso. Estudar mais naquilo que você está indo mal e estudar menos naquilo que você já está indo muito bem. Óbvio que linguagens é o que te dá menos ponto, então eu iria te recomendar que você nem estudasse sobre linguagens. História, geografia, filosofia, eu estudava mais como um prazer, porque era algo que eu gostava, era só colocar o vídeo e ir assistindo. Eu não fazia anotações e nem nada, eu gostava de assistir os conteúdos como uma forma de passatempo. Por exemplo, de manhã eu fazia matemática, depois eu fazia biologia, química, fazia uma redação e à noite eu já estava super cansado.
E aí eu ia lá e colocava um vídeo sobre filosofia, um vídeo de história e assistia o vídeo inteiro. Então era assim que eu fazia. Então eu foquei muito em matemática, foquei bastante também em ciência da natureza, porque, cara, eu nunca tive aula de química ou física na escola, por ter ficado internado. Então eu foquei bastante nisso, porque era bem difícil para mim. Então tá, matemática, pro Enem, se você falta pouco tempo para você estudar, você tem que saber as coisas básicas. Não vá lá querendo saber geometria analítica. Cara, começa com conta de mais, menos, vezes e divisão. São as 4 operações básicas, é o que você mais vai usar. Além disso, regra de 3, você vai usar muita regra de 3 também, tá? Então, estuda matemática, 4 operações básicas e regra de 3. Você vai acertar ali, dá para acertar umas 20, 25 questões de matemática das 45. E isso vai te dar uma nota de entre 600 e 700. E dependendo para o que você quiser, já é o suficiente. Eu queria economia no Mackenzie e para isso eu teria que tirar uma média de mais ou menos 700 para passar pelo ProUni. E foi exatamente o que eu consegui. Eu consegui 710, alguma coisa assim. Eu vou colocar as imagens aqui ou aqui para vocês verem. Eu tirei 920 na redação. E, bom, o segredo da redação é padrão. Cara, para refazer uma redação, existe um padrão que se você seguir, dá para você fazer 500 redações sobre qualquer tema. É só você seguir um padrão. Se você vê, fulano de tal fez 920, 960, 980, cara, ele seguiu um padrão. Nota 1000 é diferente. Nota 1000 realmente você tem que, cara, fazer uma prova muito, muito boa, ser o 1%. Porque do 980 para o 1000, você tem que ir muito além. Mas para chegar até 980, você pode seguir um padrão que você vai aplicar em qualquer assunto. Porque tem uma estrutura, né? Você tem a introdução, que você vai falar sobre o tema que você vai falar, e você vai dar 2 argumentos ali. Tal coisa acontece por causa disso e disso. E lá, no desenvolvimento 1, você vai falar do argumento 1. No desenvolvimento 2, você vai usar o argumento 2. E a conclusão, você vai falar, o governo tem que resolver isso por meio de tal coisa e trazer o assunto de volta para resolver o problema que eu trouxe lá no início. Ponto. Essa é a fórmula da redação. Então, bom, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso também, mas não é o foco hoje. Então, eu fiz isso. 3 meses, eu não saía de casa, estudava de manhã até a noite. E, bom, eu entendo que muita gente não pode fazer isso como eu pude, mas dá para você fazer isso mesmo trabalhando, sabe? Dá para você dedicar 2, 3, 4 horas do seu dia. Dá para você pegar um cursinho online de R$ 30 por mês. Ou você pode estudar de graça mesmo no YouTube. Tem muita aula muito boa. Tem o Ferriter para matemática, tem o Biologia Total. Enfim, tem diversos canais só sobre isso. Então, cara, estuda pelo YouTube se você não tem dinheiro. Se você tem pouco tempo, usa 3, 4 horas, faça provas antigas, estuda bastante matemática, mais operações básicas. Tenta focar em biologia e química, tá? Porque é muito ruim. Eu estudei escola pública, acredito que se você estiver vendo, você também, ou não. Mas se você estudou em escola pública, você sabe do que eu estou falando. Ciências da natureza é muito pouco abordado no ensino médio. E muita gente nem tem professor, você vive de aula vaga, né? Eu vivia de aula vaga quando eu podia ir para a escola, então eu não tive aula disso. Então eu fui estudar sozinho mesmo. E foi muito difícil para mim, foi minha pior nota. Acho que vocês estão vendo aí, foi minha pior nota. E foi quase isso que me tirou, foi isso que me tirou da USP. Eu iria fazer USP, porém, ciência da natureza me tirou. Eu tinha que ter 700 em tudo, pelo menos, ou 600 em tudo. E na natureza eu fui pior. Mas enfim, o ponto do vídeo é, cara, se você traçar o objetivo, ativar o modo caverna, não ter distrações, parar de sair para rolê final de semana, para de beber final de semana, porque quando você bebe, você perde um dia de ressaca ou 2. Então para de fazer essas coisas, cara. Foca em um objetivo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Seja aprender inglês, seja ter o shape que você gostaria de ter, seja passar numa prova, seja passar no Enem, qualquer coisa. Se
de tudo que seja distração, coloque um único objetivo na sua vida e siga com ele por 3, 6 meses, um ano, tanto faz, tá? Então, resumindo, o que você precisa fazer é viver para aquele objetivo. Eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? E aí você tem que traçar um plano. Todo dia você tem que colocar num papel o que você vai fazer. Bom, hoje eu vou fazer isso e isso para chegar no objetivo final. No outro dia, mesma coisa, você tem que fazer isso e isso. Siga o cronograma que você mesmo fizer, você não precisa ficar pagando pessoas para fazer cronograma para você. Não, tá? Você mesmo consegue fazer, você consegue todos os dias, você mesmo se cobrando, você mesmo se motivando. E sem as distrações de amigos, de família, de namorado, namorada, sei lá. Tenta evitar essas distrações e focar no seu objetivo, tá? Eu acho que basicamente isso. Foi assim que eu consegui 700 de média no Enem, consegui 920 na minha redação, passei para o Mackenzie, fiz economia e, cara, isso mudou minha vida. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito essa faculdade, se eu não tivesse me decidido a me trancar no meu quarto e querer fazer uma prova, eu, cara, não teria nada do que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho uma vida muito boa. Eu falar de uma mãe que recebia R$ 2.000, mais ou menos, para cuidar de 4 pessoas, incluindo ela mesma, né? Então, para uma vida hoje que eu considero muito confortável. Óbvio, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho uma vida muito confortável. Então, foi isso que me fez chegar até aqui. Foi ativar o modo caverna, sair de redes sociais, sair de distrações, sair de videogames e focar no meu objetivo. Outra coisa que é importante eu falar nesse final é tenha pelo menos uma distração, mas que não seja uma distração cara, que seja uma distração que você consegue se distrair, mas ao mesmo tempo sem gastar e sem perder muito tempo, tá? Porque você precisa focar no seu trabalho e você precisa focar no seu objetivo, que é que é o principal. Se você não estiver trabalhando, melhor ainda. Foca apenas no seu objetivo, tá? Mas tenha uma distração ou outra, coisas bobas que não vai te tirar dinheiro, que não vai te tirar do seu foco também, tá? Então, bom, esse foi o vídeo de como eu passei no Enem, tive uma nota boa, ativando o modo caverna, que está muito popular aí. Se vocês quiserem ver mais vídeos, se inscreva, curta o vídeo, deixa um comentário sobre o que você achou do vídeo, tá bom? É isso, valeu, falou!